Então nós vamos resolver mais duas questões. Questão 18. Leia as proposições e assinale a opção correta. O transtorno bipolar possui forte componente biológico e sua principal forma de tratamento é com medicamentos estabilizadores de humor. Entretanto, o papel da psicoterapia para o seu tratamento é enorme e com potencial ainda pouco explorado. Está-se diante de uma doença crônica que necessita de acompanhamento e controle por toda a vida. Assim, cooperação é importante e, para isto, a terapia pode ajudar. A síndrome sofre influência de fatores de estresse e tem importantes consequências psicossociais, interpessoais e de diminuição da qualidade de vida. Veja, como tudo na saúde mental, na psiquiatria, existem algumas frases aqui que podem soar um pouco polêmicas, certo? Porém, não tem nada que a gente consiga dizer assim, está errado. Por exemplo, quando ele diz que o papel da psicoterapia para o seu tratamento é enorme e com potencial ainda pouco explorado, claramente ele está dizendo de uma interpretação dele. Porém, não dá para dizer que essa interpretação está errada. A explicação que ele dá depois dessa frase é justificável. Está tranquilo, a gente poderia considerar essa proposição correta. 2. A terapia cognitivo-comportamental para o portador de transtorno bipolar possui sempre algumas fases. Por ser um transtorno crônico, a ele reforçando a questão de que o transtorno é crônico. O elemento educacional é importante para que a cooperação fique mais fácil. Perfeito, tranquilo. Estimula-se o paciente a perguntar sobre o seu transtorno, causas e tratamento. Se alguém fosse um pouco mais rigoroso psicopatologicamente, poderia dizer assim, e a gente sabe as causas do transtorno bipolar? É, mas não vamos ser tão rigorosos. Você está diante de uma questão, você quer acertar a questão. Como em toda terapia cognitiva, o modelo cognitivo é apresentado e se ensina a pessoa a identificar e analisar as mudanças cognitivas que ocorrem na depressão e mania, seus pensamentos automáticos e as distorções do pensamento. Perfeito, nada de errado. Questão 3. Um dos principais objetivos da psicoeducação é a adesão à medicação. Sim, se o que ele falou anteriormente é verdadeiro, se o transtorno bipolar tem um forte componente biológico, a questão de trabalhar a adesão da medicação é muito importante. Embasada no modelo biomédico, a psicoeducação objetiva dá aos pacientes informações sobre a natureza e o tratamento do transtorno bipolar, provendo ensinamentos teóricos e práticos para que o paciente possa compreender e lidar melhor com a sua doença. Outros tópicos abordados em intervenções psicoeducacionais incluem a identificação precoce dos sintomas prodrômicos. O que são sintomas prodrômicos? Aqueles sintomas que surgem antes da deflagração da doença. Antes de que a gente consiga dar o diagnóstico a partir dos critérios, teríamos alguns sintomas. Esses sintomas iniciais, mas que ainda não fechariam o critério para o transtorno, seriam sintomas prodrômicos. A coibição de drogas de abuso, perfeito, é muito importante para o paciente bipolar. A questão do uso de drogas, muito importante, certo? É uma comorbidade muito frequente, uma comorbidade que acontece muito, e que, idealmente, o paciente bipolar não deve estar no uso de drogas. E o manejo de situações provocadoras de estresse, de ansiedade, entre outros. Então aí vai. Você vê mesmo, você tem que pegar o feeling da questão. Né? Você vê mesmo que essa é a questão que vai tentar lhe pegar pelo detalhe. Quando a questão está muito grande assim, tem muitas coisas corretas, ela vai tentar pegar pelo detalhe. E a questão considerou essa alternativa 3 falsa. Por quê? Eu imagino que seja por causa do embasada no modelo biomédico. O modelo não é exatamente biomédico, certo? Porque se você está procurando trabalhar as questões do paciente para ele lidar melhor com a doença e tudo mais, a gente estaria falando mais de um modelo biopsicossocial, certo? O modelo biomédico é uma palavra meio... Você tem que pensar, principalmente em questões como essa, como se fosse assim, uma palavra feia, é quase que um palavrão. Modelo biomédico é uma coisa muito restrita, muito reduzida, certo? E aí, provavelmente a questão considerou errado por conta disso. O ponto é que o modelo biomédico é uma coisa muito ampla e pode ter vários significados. E se você não tiver uma visão tão, digamos assim, maldosa do que significaria um modelo biomédico, não necessariamente essa questão estaria errada. Aí fica aí a polêmica.
Alternativa 4. A observação de que muitos pacientes com transtorno bipolar apresentam menos oscilações de humor quando mantêm um modo regular nas suas atividades diárias, sono, alimentação e atividade física, levou ao desenvolvimento de uma psicoterapia chamada de terapia interpessoal e de ritmo social. A TIP-RS, além das técnicas utilizadas na terapia interpessoal, inclui a psicoeducação sobre o transtorno bipolar e uma abordagem estruturada para a normalização dos ritmos sociais, que são os padrões pessoais esperados de atividade e estimulação social. Perfeito, né? Isso daí é aquela questão que você chega e aprende com ela. E aí, quando a gente vai para qual das proposições está correta, a alternativa seria a letra D. Somente as proposições 1, 2 e 4 estão corretas. Provavelmente, a gente não tem o gabarito explicado, mas provavelmente o que o autor considerou como errado é a ideia do modelo biométrico, né? Questão 19. Essa questão é interessante. A conduta que tem demonstrado atualmente maior efetividade para o encaminhamento dos casos de esquizofrenia do ponto de vista de uma intervenção psicossocial, pois previne a ocorrência de recidivas é. Então, o que é que a gente vai fazer na esquizofrenia do ponto de vista psicossocial para prevenir a ocorrência de recidivas? A utilização de benzodiazepínicos para os controles dos sintomas positivos do transtorno. Não, não e não. Mas, professor, benzodiazepínico não é Rivotril? Não é clonazepam? Não é alprazolam? Eu já vi médico passar benzodiazepínico para o paciente psicótico. Não foi? Se passa. Porque, querendo ou não, o benzodiazepínico é uma medicação sedativa, uma medicação que pode relaxar, uma medicação que pode contribuir para o sono no paciente esquizofrênico, mas não é a principal medicação. E você não está usando ela para os sintomas positivos. Ela não tem efeito nos sintomas positivos. Benzodiazepínico só não tem efeito nos sintomas positivos. Você já viu alguma coisa assim? Eu já vi. Já vi um paciente esquizofrenizaço, muito psicótico, muito delirante, e que veio de um interior da vida usando apenas diazepam. E a mãe disse assim, mas doutor, a gente já levou ele para o psiquiatra mais de uma vez e o psiquiatra passou só essa medicação. A gente termina vendo essas coisas que são absurdas. Minha gente, só diazepam para uma esquizofrenia grave não pode. Tem que ter antipsicótico. Letra B. O uso de medicamentos antipsicóticos associado à realização de intervenções familiares. Parece estar certo, né? Qual é o erro dessa questão? Letra C. A realização de psicoterapia individual de ênfase expressiva, acompanhada da suspensão de medicação. Não, não, não e não. Viu? Primeiro que uma psicoterapia individual de ênfase expressiva, se o paciente estiver muito psicótico, cuidado com essa ênfase expressiva. Cuidado para ele não expressar uma agressividade muito grande ou algo do tipo. Mas não é só isso. O paciente psicótico grave, certo? A gente não está esperando que a psicoterapia vá produzir efeitos imediatos, não, viu? É o uso de medicação. Não pode suspender a medicação, certo? Suspender a medicação no paciente em surto psicótico é erradíssimo, é quase crime, certo? O treino das habilidades sociais acompanhado da utilização de drogas hipnóticas. Quais seriam as drogas hipnóticas? Entre elas, as drogas que dão sono, as drogas que sedam, entre elas os benzodiazepínicos. Não. Treino de habilidade social é válido para o paciente psicótico? Muito, muito. Principalmente depois que ele estiver mais estável e que ele já tiver com alguns sintomas negativos. Há evidências científicas, preste atenção, não existe um tratamento robusto para os sintomas negativos. Mas há alguma evidência científica de que treinamento de habilidades sociais ajuda o paciente com sintomas negativos. Então, o treino da habilidade social até está valendo, mas não com a utilização de drogas apenas hipnóticas. A terapia de apoio conjugada com o uso de medicamentos para estabilização de humor. Aqui entra parecido, sendo que menos criminoso que na alternativa A, vamos dizer assim. Por quê? A medicação estabilizadora de humor ela termina sendo muito usada, muitas vezes, num paciente com sintomas psicóticos, não no esquizofrênico. No esquizofrênico, propriamente dito, na teoria, a gente deveria usar só antipsicótico. A questão está falando de esquizofrênico, então o estabilizador de humor está errado.
Mas, na prática, se usa muito. Um estabilizador de humor para tentar aumentar o efeito de algum antipsicótico se usa. Ou estabilizador de humor para tentar conter aquela agressividade se usa. Ou até mesmo porque a dúvida diagnóstica pode existir muito facilmente entre uma esquizofrenia e um transtorno bipolar. Às vezes é muito difícil de você distinguir. E aí termina se usando um antipsicótico com estabilizador de humor. Mas o que está correto é a letra B. O uso de medicações antipsicóticas associadas à realização de intervenções familiares. A família vai estar muito desgastada, muito em dúvida, ser muito importante, com certeza. Uma das primeiras coisas que você deve abordar num paciente, numa crise psicótica, é a família.